Boa noite a todos. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso culto semanal. Uma breve mensagem e uma reflexão para os nossos dias. Mensagem esta que está sendo transmitida neste momento pelo Facebook e pelo YouTube. E se você puder depois, encaminhe essa mensagem para os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, a quem você possa lembrar. Eu quero te convidar neste momento a orarmos e após a oração estaremos lendo o Salmo de número 116 até o versículo 7 e posteriormente estaremos louvando ao nosso Deus. Amém? Oremos então. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, a Deus reunidos para te render graças, Senhor. Dizer que grande é o Senhor, que toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Pai. Dizer que só o Senhor é Deus. Pai, neste momento queremos aproveitar a oportunidade para orarmos, Senhor, pelas pessoas enfermas, aquelas que se encontram, Senhor, neste momento debilitadas por alguma enfermidade. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, tocando, visitando, Senhor, essas pessoas. Que o Senhor possa estar fazendo milagres, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas que neste momento se encontram sofrendo, se encontram em um leito. Que o Senhor possa usar, Senhor, os médicos, que o Senhor possa usar, Senhor, de todas as formas para que essa pessoa alcance a cura, Pai. No nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelas pessoas, pelas famílias, Senhor, que neste tempo perderam os seus entes queridos. Que o Senhor possa continuar consolando, confortando, Senhor, essas pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, estar ajudando, Senhor, todas essas famílias a passar pelo luto, Pai. Deus, aproveitamos também para orarmos pelas pessoas que perderam os seus negócios, pelas pessoas que perderam os seus empregos por conta da crise que vivemos em nosso país. Que o Senhor possa estar abrindo portas aonde não há portas, Senhor. Que o Senhor possa estar operando, Senhor, milagres na vida de cada um. Que o Senhor possa estar usando, Senhor, outras pessoas para abençoar as pessoas que se encontram necessitadas nesse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade continue sendo derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E o Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Amém. Até aqui. Amada igreja, o salmista aqui diz que ele ama o Senhor porque o Senhor inclina os ouvidos para ele, porque o Senhor ouve as súplicas. Eu quero dizer, amado irmão e irmã, nesta noite, que Deus ouve as suas súplicas, Deus ouve as suas orações. O salmista aqui continua dizendo que a alma dele se encontrava atribulada e ele pede sossego à alma. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor dará sossego à tua alma se ela se encontra atribulada. Deus é contigo, Deus está conosco. Amém? E eu quero te convidar neste momento a louvarmos ao nosso Deus. Amém?
Eva possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Amado irmão e irmã, eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia, a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1 ao capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, amém? E a palavra de Deus diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, amém? Oremos mais uma vez em agradecimento à palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, oramos, Senhor, mais uma vez, ainda nesse espírito de louvor e adoração a Ti, para que o Senhor venha, Senhor, através da Tua palavra, falar conosco, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, nesta noite, possa nos encher, possa falar conosco aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é boa, pura e perfeita e se renova em nossas vidas. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amada igreja, aqui nessa mensagem, nessa palavra que acabamos de ler, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo inicia esse capítulo dando algumas orientações, falando aqui para filhos, falando para pais, falando para senhores, para servos, para homens livres. Paulo aqui inicia o capítulo falando de relações humanas, de conflitos humanos, de situações do dia a dia, a qual nós, seres humanos, vivenciamos todos os dias em nossas vidas. Conflitos humanos, conflitos naturais que fazem parte da vida. E Paulo dá sequência a isso. No versículo 10, ele aqui dá continuidade. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele aqui começa a introduzir questões e conflitos espirituais. E esse é o tema da nossa mensagem. O equilíbrio entre o natural e o espiritual. Paulo aqui fala de conflitos humanos, relações humanas e de relacionamento com Deus e conflitos espirituais. Então, Paulo aqui fala de relações humanas e de uma relação espiritual com Deus, e dos seus conflitos humanos e de conflitos espirituais também. E com isso, a mensagem de hoje é para que nós venhamos a ter um equilíbrio nessas questões. Até porque nós não somos só corpo e também não somos só espírito. O ser humano ele é um conjunto. Então, passamos por questões inerentes ao dia a dia da nossa vida, conflitos, questões naturais do ser humano e passamos também por questões e conflitos espirituais. E Paulo aqui vem nos dando informações, vem nos orientando e chamando a nossa atenção no nosso proceder das questões humanas e no nosso proceder das questões espirituais. E devemos ter esse equilíbrio, porque nós temos uma tendência em alguns momentos da nossa vida naturalizar todas as coisas ou, às vezes, espiritualizar todas as coisas. E buscando esse equilíbrio, percebemos que não podemos naturalizar todas as coisas, apesar de existirem coisas naturais ao ser humano, e não devemos espiritualizar todas as coisas, tendo em vista que existem questões espirituais da nossa vida, da vida do ser humano. Então devemos buscar esse equilíbrio. E como buscar esse equilíbrio? Paulo aqui fala conosco. No versículo 18 do capítulo 6, Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Esse no Espírito significa estar em comunhão com Deus. Estar no Espírito,
orar em espírito, buscar no espírito, sempre faz uma referência de comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela é fundamental para termos discernimento das coisas naturais e das coisas espirituais. E é nessa comunhão, buscando o Espírito Santo de Deus, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, que teremos discernimento para tratarmos das coisas do nosso dia a dia, sendo elas coisas naturais ou situações espirituais. E Paulo, nessas orientações, ele também fala de uma armadura espiritual. E nas questões naturais entre os seres humanos, ele fala de consciência. Ele fala de termos a consciência em Cristo na forma como devemos proceder. Então aqui, amados, nós temos que buscar em Cristo tendo fé, mas tendo fé consciente. Isto é, com fé no Espírito e tendo a nossa razão. Paulo aqui nos chama a ter uma fé inteligente. Buscando aqui, com isso, o que nós precisamos ter e proceder na nossa caminhada. Na nossa caminhada nos relacionamentos humanos e na nossa caminhada espiritual. E com isso, voltando à armadura, Paulo fala aqui de uma armadura espiritual. E quem dá essa armadura é Deus. Paulo aqui faz uma analogia, claro, por conta do seu tempo, com a vestimenta do soldado romano, a armadura romana. Então ele fala da couraça, ele fala do capacete, ele fala do escudo, ele fala da espada, ele fala das sandálias, ele fala de toda a vestimenta, baseado no conceito da vestimenta do soldado romano, mas ele traz isso para o espiritual. E nós devemos sim buscar, porque ele diz também, olha, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então quero dizer nesta noite que muitos conflitos que nós passamos têm as questões naturais, como eu falei, dos relacionamentos que nós vamos buscar, mas existem as questões espirituais e devemos buscar essa armadura. E quem dá a armadura é o nosso Pai, é o nosso Deus, Ele que dá essa armadura. E nós só podemos adquirir essa armadura voltando naquilo que eu falei, estando em comunhão com o Espírito, porque é o Espírito que nos dará esse poder. É o Senhor, é o Espírito de Deus que nos dará esse poder para podermos combater as questões espirituais. E esse mesmo Espírito nos dará o discernimento para entendermos as questões humanas e as questões espirituais, trazendo a nós uma fé inteligente, uma busca inteligente, trazendo-nos a razão, porque Paulo, em suas cartas, em algumas cartas, ele sempre fala de termos uma fé racional. E isso é uma fé inteligente, porque nas experiências espirituais que nós temos com Deus, nós temos e devemos ter plena consciência de todas as coisas que estão acontecendo. E eu vou citar aqui alguém que todos nós conhecemos, John Wesley. Ele faz relatos das suas experiências humanas
com os acontecimentos humanos da vida dele. Ele cita, por exemplo, no seu diário, alguns conflitos que ele teve com a igreja anglicana, onde ele foi expulso de algumas igrejas, não podendo pregar. Ele fala de conflitos humanos de algumas aldeias que ele ia pregar e as pessoas não gostando por conta de várias situações da época, o expulso. Ele fala aqui de conflitos humanos, ele relata esses conflitos, esses relacionamentos que ele tem. E ele também fala da sua experiência espiritual. Ele fala da sua experiência com Deus quando ele fala do coração aquecido. Ele faz um relato ali: olha, eu tive uma experiência genuína com Deus, eu tive o meu coração aquecido. E ali ele relata sobre a sua conversão, pela sua confiança em Deus. Então nós temos, observando aqui, questões da experiência com fé e da razão. Nós não podemos estar inconscientes das coisas espirituais, pelo contrário, nós devemos estar conscientes dentro dessa razão, dentro dessa fé inteligente, que o apóstolo Paulo faz menção em algumas cartas. Eu estou aqui relatando a experiência de um homem, mas eu creio e tenho certeza que alguns de nós já tivemos essas experiências e elas foram experiências conscientes. E dentro disso, devemos buscar esse equilíbrio. Paulo fala aqui nesse capítulo interessantíssimo que ele fala dessas relações humanas e ele dá continuidade. O versículo 10 ele é fundamental para entendermos isso, o quanto ao mais. Então, é uma continuidade daquilo que ele está falando. E essa força buscamos no Senhor, no Espírito. No capítulo 3, no versículo 16 de Efésios, ele diz que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito Santo ele está em comunhão com o homem interior. O Espírito Santo está em comunhão com a nossa consciência. Não ficamos em transe com a experiência que podemos ter com o Senhor. Não, estamos em plena consciência. E a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13... como Paulo diz aqui, devemos buscar esse poder no Senhor. No capítulo 4, no versículo 13, diz que tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece? O Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele nos fortalece, derramando sobre nós poder para podermos batalhar contra as forças espirituais, as forças das trevas, os poderes das trevas, nos dando essa armadura, nos capacitando a combater, manejando a espada, que é a palavra de Deus. E isso também é importante para nós. Entenda, olha, na palavra, buscando o equilíbrio, as escrituras sagradas, a espada de Deus, as escrituras sagradas são de extrema importância. Então é nessa meditação das escrituras sagradas, da Bíblia, que nós vamos buscar o poder de Deus e o equilíbrio e o discernimento para podermos entender aquilo que são questões inerentes ao ser humano e as questões espirituais que são inerentes ao ser humano também, buscando o equilíbrio entre o natural e o espiritual. E eu queria deixar essa mensagem para você, que o Senhor venha nos dar esse equilíbrio que nós precisamos, buscando na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, essa fé inteligente,
a busca pelo Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, em oração. Paulo também no versículo 18 ele fala em oração, buscando em oração, estando no Espírito, buscando essa armadura que vai nos ajudar a combater nas regiões celestes o poder das trevas. E que tenhamos, sim, experiências com Deus, porque essas experiências com Deus vão nos fortalecer para as nossas questões humanas e vão nos fortalecer para as questões espirituais. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de experiências com Deus, que você tenha uma experiência genuína com o Senhor, que você possa, através dessa busca com Deus, do poder de Deus, estar firme, sabendo que o Senhor é conosco, estando firmes no Espírito, isto é, em comunhão com Deus. Fique na paz, fique com Deus. Vamos mais uma vez, neste momento, louvar o nosso Deus. Amém? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.